Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada, aprendemos muito aqui. Estamos de volta para adorar o nosso Deus. Eu quero que você preste atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 30, não precisa abrir por enquanto. Diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, para nos ensinar, foi escrito, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, eu vou usar textos do Velho Testamento, mas vou trazer uma reflexão para nós hoje. Então, eu quero que agora você abra a Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 6, nós vamos ler até o versículo 5, e depois vamos ler o versículo de número 20. E se você quiser também, abra a tua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e fique com seus olhos depois no versículo 17 e 18. Josué, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Só ouvindo barulho de folhinhas. Josué fica depois de Deuteronômio, é o 6º livro da Bíblia. Abacuque, é melhor você ir lá em Mateus e voltar um pouco. Diz assim, Josué 6, versículo 1: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Versículo de número 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Oh Deus, nós te louvamos pela tua bendita palavra, que tem poder para trabalhar em nosso interior, para transformar as nossas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos por tua graça infinita, por tua misericórdia que a cada manhã se renova nas nossas vidas. Pai Santo, queremos que o Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado, Pai, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser aqui nessa noite, porque é o Senhor que manda aqui, Senhor. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio. Senhor, reconheço a minha pequenez, Deus, mas também
reconheço a tua grandeza, a tua soberania, e sei que tu és um Deus que faz muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Deus, no nome de Jesus assim oramos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, examinando o texto de Josué que nós lemos, nós vemos que Deus, Ele faz o impossível, aquilo que era impossível para os homens. Para que você entenda, alguns estudiosos dizem que as muralhas de Jericó, elas tinham 6 metros de largura e 18 metros de altura. Imagine você, 6 metros de largura. A Raabe morava em cima do muro, para você ter uma ideia. Então era muito grande essa muralha. Então eu vejo aqui que aos homens, ao olho humano, era impossível aquela muralha vir ao chão. Mas nós vemos que Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Para Deus não existem impossíveis. Ele é o Deus que tudo pode. Então, diante desses 2 textos que eu li, eu quero trazer uma reflexão para nós, nos dias de hoje. Eu não quero falar das muralhas lá de Jericó, do contexto lá, mas eu quero usar esse texto para trazer algo para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã nos dias de hoje. É claro que eu não vou aqui ter a pretensão de dizer todas as atitudes necessárias. Eu não quero também levar uma reflexão onde eu tenho uma ordem de coisas para fazer, como se fosse uma receita. Faça isso e você conseguirá. Não é isso. Mas eu quero falar sobre que atitudes nós devemos ter para enfrentar os problemas dessa vida. Então, o tema dessa mensagem eu coloco: que atitudes devemos ter diante dos problemas dessa vida? Quem aqui não tem problema? Levante a mão. Talvez você não tenha problema agora. A primeira coisa, a primeira atitude que nós devemos entender é que nós temos e teremos problemas. Ah, como eu gostaria de dizer para você que você não vai ter problema. Como eu gostaria de falar para você, como um dia eu ouvi dentro de uma igreja, um pastor renomado pregando, dizendo que Deus ia curar todo mundo, que Deus ia resolver o problema de todo mundo. Nesse momento eu até cutuquei o pastor que estava do meu lado e disse: rapaz, amanhã esse povo vai para a rua, esse povo vai perder o emprego, o filho vai morrer, e daí o que vai acontecer? Eles vão colocar a culpa em Deus. Entenda uma coisa, Jesus, Ele nunca disse que nós não teríamos aflições, muito pelo contrário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse mesmo Jesus que disse isso, Ele disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. E Ele está aqui, e Ele está com aqueles que o seguem. Primeira atitude, nós devemos entender que os problemas existem. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós nos deparamos com um evangelho distorcido, com um evangelho que muitas vezes, ele diz que se tudo vai bem na tua vida, Deus está contigo. Mas se alguma coisa dá errado, você está em pecado, como disse o pastor Juliano aqui hoje pela manhã. Ou então é culpa do diabo. Entenda uma coisa, não é assim que funciona. Meu irmão estava doente, e uma prima minha foi visitá-lo, e eu estava lá visitando também. E essa minha prima, serva do Senhor, olhou para o meu irmão e disse assim: Tião, não aceite essa enfermidade. Diga assim: eu não aceito. Igual eu um dia disse: eu não aceito. Eu determino a cura.
eu não aceito. Quem sou eu para dizer eu não aceito? Imagine Jó. Jó foi acusado de ter pecado pelos seus amigos. Por quê? Porque era um homem que estava sofrendo um terrível mal. Entenda, muitas vezes, os problemas dessa vida, as adversidades dessa vida, vão nos levar para mais perto de Deus. Nós cantamos. Eu costumo dizer que se nós vivêssemos metade daquilo que nós cantamos, o mundo seria impactado por nossas vidas. Porque nós dizemos sempre: nós te louvaremos, Senhor, em todo tempo, acima das circunstâncias. Mas muitas vezes no dia a dia não é assim que acontece. Mais uma vez eu lembro-me da irmã Lucy. Eu disse isso aqui já, mas vou dizer de novo. Ela disse assim: Deus é bom, né, irmão Paulo? Deus é bom. Mas quando ela disse isso, ela não tinha ganho um grande dinheiro, ela não tinha comprado um carro novo, ela não estava entrando numa mansão nova, ela estava no leito de um hospital, morrendo com câncer terminal. Tanto é que ela partiu para a eternidade poucos momentos depois dessa frase, onde ela disse: Deus é bom, Deus é bom. Primeiro, entenda uma coisa: eu e você devemos entender que os problemas existem. Tem muita gente que corre dos problemas, foge, se tranca num quarto, fica depressivo, não vai atrás de resolver o problema. Entenda uma coisa: fugir não adianta nada. Eu costumo dizer, você tem que enfrentar, você tem que se esforçar, você tem que ir atrás de resolver os problemas. Outra coisa que acontece muito, são pessoas que vivem como se não tivesse problema, e o problema existe. Eu lembro de um jovem, de uma pregação do David Wilkerson. Ele disse de um jovem que era viciado em heroína. David Wilkerson pegou ele no porão de uma casa velha em Nova York, levou ele para a casa de recuperação. Passado um mês, o jovem fugiu da casa de recuperação. O David Wilkerson foi lá até naquela casa, onde estava abandonada, debaixo do porão, e viu o jovem novamente lá no porão. E David Wilkerson disse: eu não entendo isso. E aquele jovem disse ao pastor David Wilkerson: pastor, isso aqui para o senhor pode ser um lixo, mas para mim é o meu lar. Alguém que estava acostumado com o problema, igual a mensagem que o pastor Tamar pregou aqui, sobre aquele homem que estava no tanque de Betesda. Jesus diz: queres ficar são? Mas parece que Jesus é incoerente. Como que um camarada de 38 anos numa maca não vai querer ficar são? Mas Jesus fala isso porque tem muita gente que se acostumou com o problema. É uma das coisas que nós não devemos fazer também. Quais são os teus problemas? Conflito familiar? Problemas dentro de casa? Ansiedade? Talvez você esteja com alguma doença. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu convido você a não ficar parado, a se esforçar para sair do problema. Então, a vida, ela é circunstancial. Nós, às vezes, estamos bem, passa-se alguns minutos, nós entramos num grande problema. E já aconteceu comigo isso várias vezes. A vida não é um mar de rosas. A dor, ela muitas vezes vem, mas vai embora. O sofrimento, ele também é passageiro. Mas entenda uma coisa: nunca acabará o amor daquele que te amou primeiro.
Primeiro, os problemas existem. Segunda atitude que nós devemos ter: devemos confiar em Deus e obedecer a sua ordem. O Salmo de número 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Agostinho, ele disse assim: a exigência da fé é crer no que ainda não vemos, mas a recompensa da fé é ver aquilo em que cremos. Nós devemos confiar em Deus, devemos obedecer a Deus, mesmo sem entender. Eu olho para Abraão e eu vejo Deus dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou Deus, Abraão não perguntou para onde era que Deus estava levando ele. Abraão não disse para Deus: ó Senhor, eu preciso entender todo o projeto primeiro, para depois obedecer. Não, ele simplesmente obedeceu. É isso que nós precisamos fazer, obedecer. Eu vejo aqui Josué sendo obediente. Olha só, Deus fala para Josué que eles deveriam rodear a cidade durante 6 dias, 7 sacerdotes tocando as trombetas e o povo em silêncio. E no 7º dia, era para dar 7 voltas na cidade, e quando os sacerdotes tocassem as trombetas, o povo então gritaria, e o muro cairia. Isso é loucura, parece loucura. Olha só o que Deus pede para esse povo: rodear a cidade durante 6 dias, tocando trombeta, e depois, no último dia, rodear 7 vezes, e depois gritar. Se fosse nos nossos dias, muitos não obedeceriam, porque ia julgar loucura. Mas entenda uma coisa: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Entenda uma coisa: não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do nosso jeito. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus. Eu lembro de Naamã. Naamã vai até o profeta Eliseu, depois de ter ido até o rei de Israel e não ter conseguido a sua cura. Quando ele para a carruagem em frente à casa de Eliseu, Eliseu nem sequer sai para cumprimentá-lo ou para ver o que ele queria. Samuel, ele fala para, ou melhor dizendo, Eliseu diz a Geazi: vai e fala para Naamã dar 7 mergulhos no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando Naamã ouviu isso, ele se virou e ele foi embora, e ele começou a praguejar, ele começou a xingar, dizendo: os rios da minha terra são mais limpos, como eu vou mergulhar nesse Rio Jordão, esse rio sujo? Mas por que Deus disse para ele mergulhar 7 vezes? Naamã era o comandante do exército da Síria, um homem poderoso, um homem respeitado, um homem que tinha muito talento, um homem que era cheio de honras e de méritos, de troféus, mas um homem que era leproso. Naamã precisaria tirar a roupa e mostrar a lepra, mostrar o problema. Mas Naamã ouviu do seu moço quando disse: Naamã, ele não te pediu ouro, ele não te pediu prata, ele tão somente pediu que você mergulhasse 7 vezes, custa fazer isso? Naamã vai e obedece. No 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele sai como a pele de uma criança, totalmente curada. Obediência. Samuel diz para o rei Saul: entra na terra dos amalequitas, mata todo mundo.
mata os animais, mata o rei Agag, mata as mulheres, as crianças, mata todo mundo, não é para sobrar um. Nós vimos aqui pela manhã na escola dominical, Saul não obedece, ele não mata o rei Agag, ele poupa uns bois gordos. Foi quando na Bíblia tem aquela frase, é melhor obedecer do que sacrificar, porque o rei Saul tinha dito que eram os bois, ele tinha deixado para sacrificar ao Senhor, e Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar, obedeça. Eu e você devemos obedecer a Deus, sempre. Se Josué e o povo tivesse desobedecido a ordem de Deus, as muralhas teriam caído? O que você acha? Mas Deus não tinha poder de derrubar a muralha? Mas Deus queria mostrar para o povo que obediência vale muita coisa. O reino de Deus, entenda uma coisa, é firmado em cima de obediência. Um dia, na igreja, quiseram colocar alguém muito especial, um homem cheio de talento, mas com a vida toda errada, com a vida toda marombada. E eu me levantei e eu disse uma frase naquele dia que eu nunca esqueci. Eu disse assim: entenda uma coisa, o reino de Deus é firmado em cima de obediência a Deus, e não em cima dos talentos dos homens. Não adianta ter talento se não obedece a Deus. Não adianta ser alguém de destaque na sociedade se não obedece a Deus. Não adianta ser privilegiado no trabalho, em todos os lugares, se é alguém que não prima, não preza pela obediência a Deus. Nós devemos obedecer. A segunda atitude, diante dos problemas dessa vida: obedeça a Deus, confie em Deus e obedeça. A terceira atitude que nós devemos ter diante dos problemas dessa vida é que nós devemos olhar para o Senhor, reconhecendo sua grandeza e soberania. Nós temos que entender que foi Deus que derrubou as muralhas. Não foi a inteligência de Josué, não foi o fôlego que vinha do pulmão dos sacerdotes que tocavam as buzinas, as trombetas, não foi a estratégia que Josué arrumou para sitiar a cidade de Jericó, mas foi Deus. É Deus que faz as coisas acontecerem. Muitas vezes nós falamos, nós pregamos, nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos a Cristo e Cristo crucificado, e muitas vezes as pessoas se achegam a Deus, mas entenda uma coisa: é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que faz o milagre, é Deus que tem todo o poder em suas mãos. Ele derruba ainda muralhas. Eu não sei o que você vive, eu não sei se nesse momento que você está aqui há algum sofrimento em sua vida, eu não sei o que você tem padecido, mas eu convido você a olhar para o Senhor, a entender que é nele que estão as saídas dessa vida, que é nele que nós encontraremos verdadeira paz, verdadeiro amor, vida eterna. Tire os olhos do problema, coloque os olhos no Senhor, no Deus que é maior do que os problemas. Davi, ele tirou o olho do problema. Qual era o problema de Davi? Da nação de Israel, um gigante chamado Golias. O povo de Israel olhava para Golias e dizia: não há homem que vença esse gigante.
não há ninguém que possa derrotá-lo. Aí vem um adolescente que, segundo os estudiosos, tinha de 17 anos, mais ou menos. Ele olha para aquele gigante e ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele olha para o Deus soberano, para o Deus todo-poderoso, para o Deus que não conhece derrotas. Ele põe os seus olhos em Deus e o gigante cai por terra. O problema vai. Olha para Jó. Aonde estava o olhar de Jó? Será que Jó estava olhando para as suas feridas? Será que Jó estava olhando para sua esposa? Não. Será que Jó estava olhando para a afronta dos seus amigos, que diziam amigos, mas lançaram sobre o seu rosto que ele estava em pecado, que por isso que ele estava sofrendo tanto assim? Não. Jó olhou para o Senhor. Jó 19:25 diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por final, depois de consumida a minha pele, eu verei a Deus, e eu verei com os meus próprios olhos. Os olhos de Jó estavam em Deus. Tire os olhos do problema. Coloquemos os nossos olhos no Senhor. Eu lembro uma vez que teve um pastor pregando, e ele contou de uma experiência que ele teve, e é muito propícia para esse momento. Aquele pastor disse que ele foi pregar em Belo Horizonte, e ele estava enfrentando grandes problemas. Como estava agendado, ele teve que ir assim mesmo, não conseguiu tirar aquele agendamento, e ele vai até Belo Horizonte. Quando desce no aeroporto, que ele pega o táxi, que ele começa a olhar o táxi sobe, desce, porque a cidade de Belo Horizonte é cheio de vales e de montes, é cheio de morro, e aquele pastor ali naquele carro, ele diz: Deus, os meus problemas são maiores do que esses montes. E ele vai e prega, e aí então ele vai para o aeroporto e pega o avião de volta, e quando ele está lá em cima lá no avião, Deus vai até ele e diz: olha para baixo. Aí ele diz: Senhor, mas para que olhar para baixo? Deus diz: olha para baixo. E ele então, pela janela, ele olha, e ele vê uma imensidão, algumas luzes pequenininhas lá embaixo, na cidade de Belo Horizonte. Então ele diz: Senhor, o que tu queres falar comigo? E Deus olha para ele e diz: aonde estão os seus problemas? Cadê os seus problemas? Lá era do tamanho de montes, mas e agora, olhando aqui de cima? Entenda uma coisa: eu e você precisamos aprender a olhar de cima, a olhar com a perspectiva eterna, porque muitas vezes nós sofremos porque nós olhamos terrenamente. Quando olhamos na perspectiva de Deus, os nossos problemas tornam-se bênçãos muitas vezes. Martim Lutero disse isso. Martim Lutero, ele disse uma frase que se as pessoas, os pregadores pregarem hoje nas igrejas, ou se nós pregarmos essa mensagem de Martim Lutero, essa frase, nunca mais chamarão a gente para pregar. Porque Martim Lutero disse assim: eu louvo a Deus por toda a bênção que tem chegado até mim, mas eu louvo ainda muito mais por toda a adversidade, enfermidade que tem chegado até mim, porque elas têm me feito chegar perto do meu Senhor. Deus quer
que eu e você dependamos dele. Deus quer que eu e você olhemos para as circunstâncias dessa vida, para as adversidades dessa vida, e entendamos que muitas vezes o sofrimento dessa vida molda o nosso caráter. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Que bem é esse, Paulo? Será que é só quando eu tenho dinheiro? Não. O bem é Cristo sendo formado em nós. Esse é o bem de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, muitas vezes o sofrimento coopera para que Cristo seja formado em nós, seja formado em mim e em você. Quarta e última. É claro que eu disse aqui que eu não tenho pretensão de dizer todas, mas seguindo o texto, baseando no texto, eu quero que você entenda a quarta e última atitude que nós devemos ter diante dos problemas dessa vida. É que nós devemos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação, independentemente da situação. Devemos adorar a Deus, mesmo que a muralha não caia, mesmo que o problema persista, mesmo que a doença não vá embora. Por isso que eu li o versículo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E se a muralha não cair? E se o problema persistir? E se o emprego não vier? E se a doença não for embora? Nós vamos jogar Deus fora? Será que Deus serve para nós somente para essa vida? Muito pelo contrário. Paulo, o apóstolo, ele disse em 1 Coríntios 15:19, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O próprio Paulo, que sofreu tanto, lá em 2 Coríntios 12, quando ele fala das visões, das revelações de Deus para a sua vida, que ele foi até o terceiro céu, e aí que foi colocado um espinho na sua carne. Paulo ora 3 vezes para que Deus arranque o espinho de sua carne. Ele diz: Senhor, arranca o espinho, está doendo. O que Deus diz para ele? Paulo, a minha graça te basta. E aí, Paulo blasfemou Deus? Paulo foi contrário àquilo que Deus disse? Não. Paulo, no mesmo instante, ele disse, quando Deus diz: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz então: de bom grado, eu exultarei nas fraquezas, nas humilhações, nas perseguições, nas adversidades, porque eu sei que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu quero que você entenda que não importam as circunstâncias, devemos continuar firme no Senhor. Se a gente viver assim, as pessoas serão alcançadas muitas vezes pelas circunstâncias que nos advêm. Eu vejo
que muitas vezes nós reclamamos de tão poucas coisas, nós murmuramos até de tão poucas coisas, mas Deus quer que eu e você nos alegremos e exultemos nele, ainda que o emprego que você quer não venha, ainda que a casa que você tanto busca não venha, ainda que Deus não cure você, ainda que o teu filho esteja do jeito que está, ainda que, esse ainda que vai longe, ainda que tudo aconteça, eu e você devemos estar firmados no Senhor. Ah, Paulo, é fácil falar, justamente, é muito fácil falar é muito fácil. Agora, muitas vezes, Deus, Ele espera que eu e você, nós tenhamos a atitude correta diante dos problemas dessa vida, que eu e você entendamos que os problemas existem, que eu e você entendamos que Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus faz do jeito que Ele quer, que eu e você nos esforcemos para que os problemas não persistam, mas, se ainda persistir, que eu e você continue dizendo, glória a Deus, que eu e você continue, Senhor, Tu és bom, que eu e você continue na caminhada, e não desista do Senhor, porque Ele não desiste de nós, o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que escolheu nos amar, Ele está conosco, e muitas vezes vai estar bem perto no momento do sofrimento. Existe um hino da harpa que diz que os mais belos hinos foram compostos no momento de dor, de amargura. Entenda uma coisa, Deus usa as tragédias dessa vida para alcançar vidas. Deus usa o sofrimento dessa vida, para muitas vezes confrontar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos. Deus usa toda circunstância para cercar-nos com o seu amor, para nos trazer de volta a Ele. Amém? Busque a Deus, adore a Deus, ainda que a muralha não caia. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Eu quero que você entenda que Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sofreu mais do que ninguém. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é ficar distante do Pai. Ele sabe o que é sofrer adversidade. Ele sabe o que é sentir na pele todo tipo de sofrimento. Ele sabe o que é abandono, Ele sabe o que é trauma, mas Ele sonda o teu coração nessa noite, e Ele entende você, e Ele tem poder para arrancar você de todo e qualquer problema. Ele quer que você o adore em meio à circunstância que você está vivendo. Pai, Deus, obrigado, Pai, por Tua graça, obrigado por Teu amor, Senhor, obrigado, Deus, por todos os momentos, Deus, das nossas vidas, obrigado, Deus, por tudo que tem nos acontecido. Deus, obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Deus, por nos buscar a cada momento, Senhor.
Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós queremos a Tua presença em nossas vidas, Pai. Quando tivermos em alegria, mas quando tivermos em tristeza, Pai, nós precisamos, Senhor, Deus, da Tua companhia, que o Senhor nos carregue nos braços, Pai. Deus, que o Senhor nos faça entender que o Senhor está perto, que Tu és um Deus de perto, Senhor, que Tu és um Deus que está trabalhando em nós, e muitas vezes, Pai, o Senhor está nos lapidando como uma joia bruta que o Senhor achou, e muitas vezes, Pai, o Teu lapidar dói, Deus, mas continua, Senhor, continua o Teu processo nas nossas vidas, Pai, porque nós cremos que o Senhor, Deus, completará a obra que o Senhor um dia iniciou em nós, Papai. Deus, não nos deixe murmurar, Pai. Não nos deixe, Pai, reclamar de coisas que muitas vezes vêm do Senhor. Deus, permissão do Senhor para as nossas vidas, Pai. Pai, livra-nos, Deus. Senhor, de levar uma vida mesquinha, Pai, achando que o Senhor só está em coisas boas. Livra-nos, Deus, da crença, Pai, de que só quando nós estamos bem é que o Senhor está conosco, Pai. Livra-nos, Senhor, Deus, de viver uma vida, Pai, vazia do Senhor, Deus. Leva-nos, Deus, a olhar para o Senhor. Deus, leva-nos a olhar para o Senhor, a olhar para o Senhor e não para o problema. Deus, leva-nos a entender que muitas vezes nós vivemos coisas, Pai, absurdas, mas que é processo do Senhor nas nossas vidas. Pai Santo, ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Deus, a corresponder, Deus, com obediência à Tua voz. Ajuda-nos, Deus, Deus, a não somente falar, Deus, porque falar é fácil. Deus, ajuda-nos a viver o verdadeiro Evangelho, Pai. Deus, enquanto muitos colocam até uma placa fora da igreja dizendo: entre aqui, pare de sofrer. Deus, nós sabemos, Pai, que só pararemos de sofrer no dia em que partiremos para a eternidade. Deus, mas ajuda-nos a ter, Pai, discernimento. Deus, ajuda-nos, Deus, a entender o Teu processo. Mas mesmo que não entendamos, Pai, leva-nos à obediência, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente. Deus, ajuda-nos, Deus, a glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, Pai, a prezarmos por Tua palavra, a respeitarmos os nossos irmãos, a viver em união, em comunhão. Deus, ajuda-nos a estender a mão, Pai, para aqueles que estão caídos, Deus, que estão com problemas, Pai. Não nos leve a viver uma vida, Pai, onde nós somos muitas vezes o sacerdote que passa de largo, quando as pessoas estão ali no momento de dor, de problema, Pai. Mas ajuda-nos a estender a mão, Pai, porque Deus, Senhor, o Senhor tem dado mais do que merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada. Deus, mesmo diante, Deus, dos problemas dessa vida, o Senhor tem nos dado paz, Deus. Não há dinheiro no mundo que compre isso. Deus, é por isso, Pai, que é loucura para o mundo, Pai, te servir. Deus, mas o Senhor a cada dia tem estado, Pai,
conosco, Pai, isso é muito bom. Deus, leva-nos a ter experiências contigo. Deus, faz-nos olhar para o Senhor, Deus, porque nós precisamos, Deus. Não deixe que tiremos os olhos do Senhor, Deus, e que nós pensemos nas coisas de cima, e que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que, Senhor, não haja mantimento nos campos, a ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vaca. Todavia, nós nos alegraremos, Senhor, e exultaremos no Deus da nossa salvação. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua salvação. Obrigado, Deus, por tua graça infinita. Tu és bendito, soberano, Deus. Reina aqui nesse lugar e nas nossas vidas, Pai, no nome santo de Jesus.